Quando estiver na dúvida entre o certo e o errado, escolha então o que te fará mais feliz. E é feliz também que eu começo agora. Planeta Mulher. Dr. Rui Oliveira Soares. Olá, muito obrigada por estar aqui conosco novamente, porque a semana passada nós já falamos sobre o Botox, não é isso? É um gosto estar aqui a repetir. Isso mesmo, e hoje nós vamos falar então de um assunto que nós temos inúmeros pedidos na nossa página do Facebook. Calvície feminina, é algo que acontece mais do que a gente pode imaginar. A calvície feminina, se estivermos a falar da calvície comum, Sim. É tão frequente como a dos homens. Uhum. A forma de se expressar e a idade de se expressar é um pouquinho diferente. Ou seja, tal como a dos homens tem uma base genética, ou seja, quando nascemos estamos programados para ter este problema. Se a genética for muito forte, podemos com 12, 13 anos, 14 anos, meninas com estas idades, terem já alguns sinais? O início da calvície. No caso da genética não ser tão forte, o que é mais habitual aos 30, 40 anos começar-se a notar, normalmente após as gravidezes, há muitas vezes pós-parto um certo deflúvio, ou seja, uma queda de cabelos que é fisiológica e normal e que depois se recupera, mas que pode tornar mais acentuado, mais aparente, pelo menos, a calvície comum que já existia. E depois há um terceiro grupo de mulheres em que esta calvície aparece só pós-menopausa. Quando caem os estrogénios, a pouca hormona masculina que a mulher tem torna-se predominante e, portanto, há uma estimulação de uns receptores que existem e que vai fazendo com que o cabelo vá ficando cada vez mais fininho na parte de cima. Mas nós podemos dizer que isso é hereditário? Nós nascemos com essa predisposição, é isso? Exatamente, ou seja, a calvície comum herda-se como se herda a cor dos olhos, por exemplo. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, porque são muitos genes os que codificam para este problema da calvície. Há um conjunto de genes, mas não há dúvida que termos na família do pai e na família da mãe pessoas com esse problema, aumenta muito o nosso risco de termos o problema. Por que será então que nós vemos muito mais homens carecas do que mulheres? Ou essa é uma impressão minha? A questão é, o padrão de calvície é diferente nas mulheres do que no homem. Ou seja, no homem a linha anterior normalmente vai recuando, depois afeta um pouquinho a parte posterior occipital, aquilo que chamamos a calva de Santo António, Sim. e depois numa terceira fase junta tudo. Na mulher é diferente porque a linha anterior se mantém. Portanto, a linha anterior do cabelo, a mulher normalmente não a perde, salvo em casos muito excepcionais, normalmente não se perde essa linha anterior. E, portanto, o que temos é uma rarefação pilosa na parte de cima da cabeça. Mas vemos às vezes pessoas, normalmente em grupos etários mais avançados, em que o cabelo em cima já é muito bem ralinho, é verdade. Exatamente. E talvez também as mulheres são mais vaidosas e começam a tratar mais rápido, será? Eu penso que não será tanto esse o caso, é mesmo porque afeta de forma diferente os dois sexos. Mas é tão frequente num sexo como no outro. Que engraçado. Nós já falamos então que é hereditário, mas existem outras causas? Existem muitas outras causas para a pessoa ter menos cabelo na cabeça. Na mulher há uma entidade muito frequente que é o deflúvio. A diferença entre deflúvio e alopécia é que a alopécia é menos cabelo na cabeça, deflúvio é cair-nos mais cabelo. Sim. Normalmente as pessoas pensam que as pessoas que não têm cabelo na cabeça se deveu a cair mais cabelo, mas não é verdade. Normalmente deve-se a um fenómeno de miniaturização dos cabelos. Ou seja, quando vemos um homem careca, o que aconteceu foi que em vários ciclos do cabelo, os cabelos foram tornando cada vez mais fininhos, mais fininhos, mais fininhos, até que desapareceram. Este mesmo fenómeno ocorre na mulher da mesma forma. Há uma outra doença que não tem nada a ver com isto, que é o tal deflúvio, em que aí sim os cabelos caem muito mais do que deviam. Isto é um problema de ciclo do cabelo. É como se todos os cabelos, ou muitos cabelos, entrassem ao mesmo tempo na fase final do ciclo do cabelo. Uma vez estando nessa fase, como essa fase dura 3 ou 4 meses, passado esse tempo, ficamos com menos cabelo porque nos cai muito mais cabelo. Normalmente é uma coisa transitória
e não tem um efeito de longo prazo, não tem como efeito de longo prazo a alopécia, ou seja, a menos que se mantenha essa queda de uma forma vigorosa durante muito tempo, não ficamos com menos cabelo na cabeça. Por nos cair cabelo, por cada um que cai, nasce outro. A Marília Couto pergunta: é verdade que todos os dias caem 100 fios de cabelos na nossa cabeça? Eu poderia dizer que, em média, o número de cabelos que nos caem até é superior a esse. Provavelmente. É assustador. Não, porque a principal mensagem que as pessoas têm que ter é que por cada cabelo desses que cai, há outro que está a nascer. Okay. Ou seja, no fundo é o mesmo cabelo. O que acontece é que aquilo que cai é a haste, que é a parte não viva, digamos assim, mas o folículo lá em baixo mantém-se. Há uma parte que se regenera e que vai originar uma nova haste. Portanto, por cada 100 desses que caem, nascem outros 100. Ok. O estresse. Também na nossa página tem feito várias perguntas sobre isso. O estresse faz mesmo o cabelo cair ou isso é um mito? O stress tem duas formas diferentes de fazer o cabelo cair. Tem uma forma que é acelerar o tal ciclo do cabelo para a fase final do ciclo, que se chama de flúvio telogénico. É o que acontece, por exemplo, quando falece um familiar e a pessoa nota que nos meses a seguir cai muito cabelo, por exemplo, ou quando fazemos uma dieta e passado um tempo nos cai muito cabelo, ou estivemos doentes e nos cai muito cabelo um tempo a seguir, e isso é por uma questão de ciclo. Mas há uma outra forma do stress influir, que é poder ser um desencadeante de alguns tipos de doenças. Há uma doença que é determinada geneticamente, que é uma doença autoimune, é uma doença em que o nosso sistema imunitário nos ataca a nós próprios, que é a alopecia areata, que é mais conhecida por causar peladas no couro cabeludo. Sim. E esse tipo de doença pode ser desencadeado, mas não causado, por stress. Ou seja, o stress pode ser um desencadeante de algumas das crises. Muito bem. Algumas perguntas que também estão no nosso Face. Lavar o cabelo com água quente faz mesmo o cabelo cair? A temperatura da água, a menos que se tome com água a ferver, não influencia em nada a queda. Aproveito para dizer que lavar mais ou menos vezes também não tem qualquer influência no número de cabelos que caem. Isso depende. A pessoa tem um cabelo muito oleoso, pode lavar o cabelo todos os dias, que isso não influencia diretamente na queda de cabelo, é isso? É exatamente como diz, mas além disso, a pessoa que tem o cabelo muito oleoso pode utilizar medicamentos ou por via oral ou por via tópica que lhe reduzam essa oleosidade. Que não precisa ser incômodo de ter que lavar todos os dias. Não obriga a lavar todos os dias, mas se a pessoa se sentir confortável lavando a cabeça todos os dias, não há problema nenhum nisso, em termos da saúde do cabelo. Pronto, agora está na moda. Todas as mulheres que têm cabelo encaracolado querem fazer a tal progressiva, não é? A progressiva, até que ponto ela realmente causa danos para o couro cabeludo? Aqui a questão é que normalmente quando falamos de progressiva não estamos sempre a falar da mesma coisa. Podemos estar a falar de coisas mais agressivas e coisas menos agressivas. É verdade que se houver um estímulo físico, nomeadamente uma temperatura muito alta, por exemplo, ou uma tração muito grande, é possível causar um dano definitivo ao cabelo. Em geral, a maior parte das formas de fazer isso não causam esse dano irreversível ao cabelo. Ok. A pergunta específica da Conceição é Conformol. Conformol realmente traz danos para o cabelo, para o couro cabeludo? O formol pode trazer danos para a própria haste, ou seja, para a própria haste pilar. Normalmente não, é muito difícil provocar danos de longo curso, ou seja, pode danificar a haste que lá está. O formol tem uma grande característica que consegue dar um brilho ao cabelo que mais nenhuma coisa consegue dar. E, portanto, as senhoras normalmente gostam muito deste efeito que o formol consegue. Mas para se conseguir esse efeito tem que se danificar um pouquinho a haste para poder haver uma penetração melhor do produto. E é esse danificar da haste que, se for exagerado, poderá ter problemas para a haste. Muito bem. Nós já falamos aqui então sobre a calvície feminina e passamos por outros assuntos. Mas a calvície feminina, existe cura ou tratamento? Existem tratamentos bastante eficazes na calvície feminina. O primeiro é o minoxidil, que é um líquido que se utiliza também nos homens. Recentemente... Diretamente na cabeça? Diretamente na cabeça, aplicado diretamente na cabeça. A maior parte das senhoras e dos homens já utilizam este produto há cerca de duas dezenas de anos. E consegue este produto fazer com que os tais cabelos que falámos há pouco ficam muito fininhos, ficarem um bocadinho mais grossos. E isso tem um efeito bom. Há um segundo tipo de medicamentos que se pode utilizar por via oral e que na mulher visam, sobretudo, bloquear a ação da hormona masculina.
que em algumas mulheres pensa-se ter importância no poder desencadear da tal miniaturização, do cabelo ficar mais fininho. Este tipo de medicamentos normalmente não tem uma aplicação direta no cabelo. Se olharmos para a bula dos produtos, não existe essa indicação. São medicamentos que se utilizam normalmente para a próstata dos homens e nessa mesma dose em que se usam para a próstata dos homens são muito eficazes na calvície masculina e na feminina. Finalmente, existe um terceiro tipo de tratamentos que consiste em tratamentos cirúrgicos. Consiste em ir buscar cabelos a uma zona em que o problema não afeta a pessoa, que normalmente é a zona de trás, a zona occipital, e ir buscar os cabelinhos e depois implantá-los um a um entre os cabelos que a mulher tem ainda no couro cabeludo. E isto tem também um efeito bom. O ideal, normalmente, é conjugar métodos, ou seja, podemos utilizar o minoxidil, podemos utilizar um desses medicamentos anti-androgenéticos e podemos também utilizar o transplante de cabelo. Assim obteremos um resultado mais interessante. Exatamente. Então, nós ficamos por aqui, o nosso tempo acabou, infelizmente, porque o assunto estava muito bom e esse assunto a gente já sabe que todas as mulheres adoram. Mas muito obrigada por estar aqui conosco no Planeta Mulher e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer. E você não saia daí, porque no próximo bloco vamos continuar a falar sobre cabelos. Algumas pessoas nascem com cabelos volumosos, enquanto outros cabelos são por natureza finos. Seja lá como for, todas as mulheres sonham em ter madeixas lindas e volumosas. E é sobre isso que vamos falar agora com Conceição Cunha. Tudo bem, Conceição? Muito bem, obrigada, Conceição. Que bom que você voltou aqui no Planeta Mulher. Então hoje nós vamos falar então de uma das grandes paixões das mulheres, que são os cabelos, não é isso? Sim. Lá no salão você percebe que realmente toda a gente quer cabelo mais volumoso? Sim, por norma sim, principalmente as pessoas que têm menos densidade capilar, sim, adorariam ter esse cabelo. Exatamente, e depois eu acho que um cabelo assim cheio dá sempre mais jeito de fazer outros tipos de penteado do que o cabelo mais fino, não é isso? Claro que com mais cabelo consegue-se fazer um cabelo mais volumoso, isto é o mesmo que fazer um omelete sem ovos, não dá omelete. E assim com o cabelo é a mesma coisa, portanto com pouco cabelo é um bocadinho mais difícil, mas consegue-se fazer. Também consegue. Exatamente. No período assim, quando está muito úmido ou quando chove, quem tem pouco cabelo, então fica muito menos. Claro. Dá mais trabalho para vocês que estão lá no salão? Sim, de certa forma sim. Mas olha, existe uma boa notícia, pelo menos era o que você estava me dizendo aqui antes de começar o programa. Existem já hoje uma série de truques, vamos dizer assim, para a gente ficar com aqueles cabelos mais sedosos e muito mais volumosos, é isso? Sim, sim. Então vamos ver o que você trouxe aí hoje para a gente. Nós temos várias armas que podemos utilizar para, pelo menos, dar ilusão óptica e parecer que temos mais cabelo. Temos tudo o que seja de produtos. Hoje em dia existem os shampoos para volume, inclusive os próprios condicionadores que cada vez se faz mais trabalhos técnicos, que mesmo que o cabelo seja fino, tem necessidade de levar condicionador, porque tem técnicos lá feitos. Inclusive uma boa ilusão óptica serão as madeixas. Os tons claros em cabelo com pouca densidade capilar faz uma ilusão de ter mais cabelo, portanto vários tons mais claros do que o próprio cabelo base também será uma opção para ilusão de cabelo. Se clarear então algumas madeixas, dá a impressão que o cabelo é mais... Sim, dá a ilusão óptica, parece que tem mais cabelo, portanto quanto mais claro, sim, faz um bocadinho de ilusão. Mas isso é em todo? Quem tem cabelo preto, mais escuro, se colocar umas madeixas mais claras, Sim, porque os cabelos pretos, por norma, como é escuro, dá sempre uma ilusão de menos quantidade em relação a cabelos mais frágeis, mais fracos, com menos densidade capilar. Se fizer uns fios dourados no meio, dá logo uma luz, dá um brilho diferente e aí acaba por dar fazer um bocadinho de ilusão óptica. Em relação aos produtos, portanto, há todos os produtos, seja espumas, seja os sprays de volume que se consegue preparar os cabelos com esse tipo de produtos. Eu inclusive preparei uma montagem com um cabelo que aparece o antes sem o produto e depois com a secagem, claro, com a escova, que também ajuda a dar-lhe o volume, juntamente com o produto que dá um bocadinho de cor para o cabelo, consegue... Já é mesmo preparado para isso? Sim. Nas casas que vendem esses produtos, a gente encontra com facilidade, é escrito sempre no rótulo, Sim, não é? sim, tem sempre.
Depois também temos os pentes que também em certas situações nos ajudem. Por exemplo, há a situação de cabelos que normalmente na parte frontal as pessoas têm menos quantidade de cabelo e fazer uma ligeira repagem acaba por também emaranhar ali um bocadinho o cabelo e cobrir um bocadinho a parte do couro cabeludo. Isso é para aquela famosa onda, é isso? Sim, mais para cobrir mais a parte superior, porque a parte de calvície ou de menos quantidade de cabelo, por norma, é na parte superior da cabeça. Okay. São sempre as zonas mais afetadas inicialmente. Exatamente. No bloco passado nós falamos com o Dr. Rui e ele falou exatamente isso. A parte mesmo superior é onde caem mais cabelos, mesmo depois então das gravidezes e tudo mais. Sim, é sempre logo a primeira zona que os fatores externos também incidem logo ali e sempre que haja uma queda, seja de fatores genético, hormonal ou emocional ou mesmo fatores externos, é sempre a zona, por norma, principal que fica com menos quantidade. Então vamos tentar fazer isso com o pente? Depois em relação, sim, posso mostrar a parte esse é um pente bem fininho, é isso? Isto é um pente mesmo próprio para fazer repagem. A gente separa madeixas pequeninas? Sim, por norma tem que... E depois basta fazer a repagem, vou fazer mais devagar para conseguir. Claro que aqui pode ser utilizado produtos, o cabelo da boneca também não é um cabelo natural, mas dá para... Portanto, se depois o pentearmos, conseguimos pô-lo muito mais alto do que ele inicialmente estava. Então, só na parte de cima? Não, isto pode ser feito na cabeça toda, onde a pessoa necessitar. Sim. Eu digo só, para a parte de alisar, é só, então, a parte de cima para não ter cuidado? Sim, porque a parte de baixo, o efeito que ele dá é mesmo para ficar um bocadinho mais entrelaçado ou emaranhado, de forma que cubra mais a parte do couro cabeludo onde se tem mais falta de cabelo. Muito bem. Para além desta situação, temos também situações de madeixas, mechas, que há de vários tamanhos. Eu, por acaso, tenho aqui uma situação de uma que é com queratina. Esta é aplicada com máquina. E depois há estas que são muito mais práticas, que as pessoas próprias conseguem aplicar em casa, que é uma que tem um cliquezinho. Eu, por acaso, trouxe uma de cor, pronto, para conseguir perceber bem. Que também... Estes até as pessoas podem aplicar e retirar quando quiser. Há deste tamanho e há maiores. Para além deste tamanho, há umas que são com banda, que também dá para. E se for aplicadas várias destas, ou umas que são em banda, que são maiores, no cabelo, claro que depois tem que ser cortado ao comprimento do cabelo, mas várias consegue-se, por exemplo, na situação de à volta da cabeça ter mais faltas de cabelo, ou mesmo aplicar mais em cima, consegue fazer uma cabeça muito mais cheia. Esse aí dá um resultado bastante interessante, porque não aparece mesmo, não é? Não. Ele fica com um resultado muito natural. E a pessoa pode pôr, aplicar e retirar quando entender, é prático. Sim. Essa você já me disse que é azul, mas você já me disse que tem de outras cores. Sim, tem todas as tonalidades. Tal e qual como esta de queratina, que tem aqui um castanho claro. Porque se pusermos aqui, exatamente. Já se consegue ver. E depois também temos aqui a situação das mechas, que é ligeiramente mais claro do que o tom natural, mas pode dar uma ilusão óptica de parecer mais cabelo. E nós podemos então até mesmo dar essa ilusão óptica, em vez de fazer, quem já tem pouco cabelo, com aquele tratamento todo de descolorante, pode ainda diminuir o cabelo, não é isso? Não. Hoje em dia os produtos estão cada vez mais preparados para os cabelos e para não danificar os cabelos. Até mesmo porque se faz mechas com volumagens que anteriormente se fazia muito mais altas e agora muito mais baixas, e cada vez mais os produtos estão preparados para não danificar os cabelos. Claro que a pessoa que lhe vai fazer tem que ter o cuidado, tem que analisar, claro, o cabelo da cliente e ver se ele suporta ou não. Exatamente. Porque há cabelos com problemas que não deve ser feito. Mas temos então os rolos também, é uma outra alternativa, não é isso? Também temos aqui a hipótese eu por acaso trouxe os rolos aderentes, porque são os rolos práticos que as pessoas também propriamente em casa podem utilizar. Portanto, basta pôr com o cabelo úmido, aplica uma espuma ou um volumizante qualquer antes de fazer. Este aqui está um bocadinho emaranhado porque foi o que eu apliquei. Mas, por exemplo, é bem simples de fazer? Dá mais ou menos o mesmo resultado consegue fazer. Depois, quem não tem paciência para trabalhar o cabelo com escova e secador, pode aplicar estes rolos aderentes, porque eles aderem ao cabelo e ficam... Olha, enquanto arruma a casa e faz as coisas, está ali com Exatamente. o rolo, depois que for sair, está bem bonita.
Enquanto vê a novela, por exemplo, Exatamente. faz a faxina, faz outra coisa. Olha, enquanto faz a maquilhagem. Exatamente. E quem quer dizer, eu por acaso trouxe estes aderentes, mas há pessoas que utilizam aqueles rolos de água quente também, que se aquece no micro-ondas ou mesmo numa panela, como antigamente se fazia, e que se aplica na hora e passa ali 5 minutos no cabelo e depois retira-se e quando se penteia, escova ele. Realmente há um bocado mais de volume. Não há mais desculpa para ficar com o cabelo há várias situações. Em casos mesmo extremos e de faltas mesmo de cabelo, ainda temos uma outra opção, que será a micropigmentação capilar. Sim. Também é uma saída para certas situações. Essa é para quem está com muito pouco cabelo mesmo, Sim, não é com isso? faltas mesmo. Quando aparece mesmo ali o couro situações cabeludo. mesmo de faltas, pode ser em homem ou senhora, portanto, porque os homens também, por norma, aparece logo aquelas entradas muito aqui à frente, onde pode ser feita a micropigmentação, que dá uma ilusão de aí de ter novo cabelo. A ilusão de ótica, não é Sim. isso? Isso pode fazer, tem várias tonalidades, quem tem o cabelo mais escuro Sim, faz mais escuro, quem tem o cabelo sim. mais claro. Eu, por acaso, inclusive, na montagem que trouxe, que vou mostrar, tem a situação de uma senhora que tem a parte do cabelo, mas ela, por exemplo, fez na sobrancelha, porque quem diz na parte de couro cabeludo também a micropigmentação na sobrancelha, porque quem perde cabelo, perde o pelo da sobrancelha também, infelizmente. E funciona muito bem, portanto, consegue-se resolver o problema em relação, muito bem, seja o couro cabeludo, seja a sobrancelha, em qualquer sexo. Muito bem. Conceição, muito obrigada por ter estado aqui conosco. É sempre um prazer recebê-la. Prazer a todos. E até o próximo programa. Nós falamos novamente, tá bem? Ok. E nós voltamos já. Não saia daí. Dizem que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Hoje é dia de mudar de hábito. Hora de falarmos novamente em um mundo melhor, mais sustentável. É hora das donas do mundo. Olá, Tânia Ferreira, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Semana passada, então, nós falamos sobre a água. E nós falamos do cômodo menor da casa, que é o que gasta mais água. Sem dúvida. Pronto. E eu já queria muito espertinho, já queria passar. Mas, na verdade, nós temos que continuar indo na casa de banho. É verdade, porque realmente é onde se gasta onde há o maior desperdício de água e o maior consumo de água. E por isso mesmo aí, nesta divisão tão pequena, que agora já existem casas com mais divisões pequenas com esses grandes consumos, representam uma grande percentagem efetiva do consumo de água no agregado. E por isso mesmo, se nós conseguirmos minimizar o nosso consumo nessas divisões, nós estamos a minimizar grandemente o consumo geral do agregado. Na semana passada nós falamos bastante dicas, foi bastante interessante. E hoje nós continuamos. Nós continuamos, sim. Continuamos com mais algumas dicas para a casa de banho e também trouxe aqui 3 questões com algumas opções de resposta que só mesmo acabam também por servir para nós avançarmos um bocadinho mais naquelas que podem ser as dicas, naquelas que podem ser algumas informações necessárias à nossa motivação para a poupança. Eu compreendo que é muito importante e é bastante aliciante pouparmos porque realmente também poupamos na carteira. Claro. Mas eu acredito verdadeiramente que o caminho não deve ser só nós pensarmos na carteira, o caminho é pensarmos nisso enquanto um esforço ético, uma questão de moral, da mesma forma que nós cuidamos da criança, da mesma forma que nós respeitamos o idoso, da mesma forma que nós colaboramos com o outro e somos solidários com o próximo, nós temos que ser de forma igual com a natureza. Eu acho que o caminho é esse e acho fantástica a onda de solidariedade que está a surgir aí, das pessoas serem mais humanas, serem mais humildes, colaborarem com o outro, ajudarem o outro. Eu penso que nós vamos caminhar também nessa onda para a natureza, em relação com a natureza, a nossa relação com o mundo, com a água, com as plantas, com os animais. Penso que o caminho é esse e isso vai se tornar valor, isso vai se tornar enraizado. Com certeza, e são coisas às vezes pequenas, diálogos como esse que vão munindo as pessoas sempre dessas informações. Eu vi até um artigo muito interessante essa semana de como nós, seres humanos, passamos a ter a coragem de acreditar que o resto da natureza toda é a nossa propriedade. Então nós temos que pegar água e nós temos que esbanjar e temos que usar cada vez mais a água e todos os outros bens nos dados pela natureza. E eu também tenho pensado cada vez nisso e eu gosto muito de algumas questões que você traz hoje, porque isso fala também sobre o desperdício. Vamos logo já então para a primeira? Podemos ir já para a primeira. Então, primeira questão, atenção lá em casa.
O desperdício doméstico de água em Portugal atinge por ano. Só falar de desperdício doméstico, água, ano. A linha A, 250 milhões de euros. A linha B, 550 milhões de euros. A linha C, 750 milhões de euros. Acredito que é a C. Muito bem, Claudine, infelizmente é a C. É bastante? É muito. Estamos a falar no ano. E é importante reforçar aqui, estamos a falar aqui única e exclusivamente do desperdício doméstico. Do desperdício fora indústrias fora e comércio e tudo mais. Nós estamos a falar aqui em 3 mil milhões de metros cúbicos de água desperdiçados por ano a nível doméstico. Imaginemos o bem que essa água seria nas regiões onde ela não abunda, onde ela é escassa. Exatamente. E a gente pensa muito, olha, o que nós temos aqui? Nós temos muita abundância. Mas quando nós pensamos em África, pensamos em determinados lugares do Brasil, América do Sul, que é um absurdo sem água, é mesmo bastante complicado quando nós pensamos nisso. E nós não temos esse diálogo, e cada vez que a gente tem menos esse diálogo, cada vez a gente percebe menos essa importância de economizarmos. Exatamente. E mais uma vez, já fiz referência a isso aqui. A água é mesmo um bem essencial, indispensável à vida. Se nós pensarmos, é um bem não sucedâneo, é um bem que não existe nenhum outro que tenha a capacidade de se substituir. Exatamente. E por isso mesmo nós podemos até negligenciar essa importância, mas a gente chegou a um ponto que não podemos virar os olhos. Nós, infelizmente, e as pessoas se calhar não se fala muito nisso, são assuntos que nos incomodam, mas nós já chegamos, por exemplo, em relação às alterações climáticas, a pontos de não retorno. Nós agora, tudo o que fizermos não é minimizar consequências, é não agravar as consequências, elas vão vir e elas já estão cá. E já estão cá. Portanto, tudo o que nós fazemos agora em termos de ação, que continua a ser extremamente importante agir, já não estamos a agir para que as consequências não existam, mas apenas para que elas não sejam mais graves que aquelas que vão ser. O fato é que a nossa geração já criou uma situação que as gerações seguintes vão sofrer com isso. Isso é fato. Isso é fato. E cabe a nós, geração presente, minimizar essas consequências para a geração futura. Portanto, se nós formos também responsáveis, temos que ser também aqui agentes proativos nessa mitigação e nessa ação. E, sobretudo, agentes educacionais que fazem com que as gerações futuras percebam essa importância e elas próprias sejam agentes também de proteção e de promoção ambiental. Até porque as mulheres estão sempre já num patamar diferente, trabalham todas fora. E muitas vezes as crianças ficam em casa, os adolescentes, e se não tiver realmente essa consciência, fica realmente muito complicado. Sim, Temos uma segunda. Os gastos de água mais significativos ocorrem da utilização dos feiros e autocolismos, como nós já falámos aqui muito bem. Ocorrem nas casas de banho. Estes gastos representam o quê? Ok, já percebemos que é onde se gasta mais, mas representam o quê em termos globais no agregado? Entre 70% a 80% de todo o consumo doméstico. Isso mensal? No geral. Entre 50% a 60% de todo o consumo no agregado, ou entre 40% a 50% de todo o consumo. Então, o primeiro? Entre 70% a 80%. Ou seja, apenas 20% do outro gasto de água é feito nas outras divisões da casa, ou nas outras utilizações que se dá água na casa. Pelo que nós falamos aqui, se calhar, Exatamente. É onde mais gasta? É onde mais gasta. E é esmagadora maioria do gasto é feito aí, 70% a 80%. Ou seja, sobretudo, chuveiros e autocolismos. O que é que nós podemos fazer em termos muito práticos? Nós já vimos algumas coisas, vamos substituir os banhos de imersão pelo duche. E mesmo no duche vamos ter o cuidado de tomar duches curtos. Exatamente. 5 minutos é suficiente para tomarmos um bom duche. É mais do que suficiente. É mais que suficiente. Se eu demora um bocadinho mais, o que é que eu faço? Fecho a água enquanto me salvo. Quando meto o shampoo, fecho a água, torno a ligar a água. Autocolismos, o que é que eu posso fazer? Bem, vou tomar o meu duche. Até se calhar a casa de banho que eu utilizo com mais frequência é mais afastada do esquentador ou da bomba de calor. E o que é que acontece? A água se calhar vai demorar um bocadinho mais a aquecer. Coloco um recipiente, recolho aquela água fria antes de aquecer a água para poder entrar no duche e esse balde, esse recipiente pode ser utilizado essa água para o uso na sanita, por exemplo. É uma estratégia. Claro. Isto diariamente vai fazer um efeito incrível depois de um mês, 2 meses e muito durante importante, um ano. Utensílios de retenção da água nos autocolismos, recurso mais fácil e mais barato, garrafa de água
no autocolismo faz com que diminua o caudal da descarga. Muito bem. Terceira questão, então. Uma torneira a pingar. Sim. Pinga durante o dia todo. Estou a falar daquele pinguinho. Não tem nenhuma casa que não passa por isso por algum momento. Sim, é incrível. É incrível. E então, durante um dia inteiro, o que é que representa em termos de desperdício? Num dia, 36 litros de água, 46 litros de água ou 56 litros de água. Ai, credo, isso é difícil porque elas são muito pertinho. Sei lá, vou na B. Na B, certíssimo. 46 litros de água. Em termos mensais, a gente está a falar de um valor aproximado de 1.400 metros cúbicos, ou seja, o suficiente para a sobrevivência de uma criança africana. Da água que ela necessita e que não dispõe. Isto nós estamos a falar de um pingo de água. Importante lá em casa, verifiquem sempre essas fugas. Essas fugas representam gastos muito grandes, desperdícios enormes de água. E às vezes não é só na própria torneira, mas os canos também estão sempre com fuga. A conta começa a vir alta, começa a pensar, mas o que é isso? Será que é mesmo o meu consumo? Vai lá analisar aquilo, chama um encanador, já começa a perceber logo rapidíssimo. Mais alguma consideração para quem está lá em casa? Penso que para finalizarmos, que o tempo está mesmo a acabar, muito importante em relação à água. Troquem sempre a água a correr por recipientes com água. Na lavagem da louça, em vez de usar a água a correr, encher as bacias. Na lavagem dos dentes, utilizar o copo, lavagem do rosto, utilizar a bacia. Portanto, é muito fácil fazer esse raciocínio. Tudo que implique a água a correr, não. Fechar a torneira, encher recipientes. Acho que só aí conseguimos poupanças enormes, dos curtos, importantíssimos. O autocolismo, a sanita, não é local de caixote de lixo. Assoei o nariz. Não vou colocar na cinta, coloco no balde. E assim também evito desperdícios de descarga de água. Muito bem. Essas são dicas simples, mas você que está lá em casa pode aprender e colocar em prática, porque a partir de hoje ninguém mais desperdiça água. Pelo menos se depender da gente aqui no Planeta Mulher. E é assim que nós vamos terminar. Um grande abraço e até a semana que vem.